Bom, boa noite a todos e todas. Estou muito grato de estar aqui, podendo prestigiar uma conjuntura muito oportuna, né? A gente está em São Paulo no processo de revisão do marco regulatório de política urbana, que você acabou de revisar com o diretor, com revisão do zoneamento, com revisar os planos regionais. Então, eu acho que o Plano de São Paulo traz algumas provocações com relação à unidade de planejamento, né, que é uma unidade metropolitana ou macro-metropolitana, e que é uma unidade que a gente não tem, né, uma esfera instituída para fazer esse debate, para conseguir avançar essas questões que são fundamentais, como a questão da água, a questão do lixo, a questão de infraestruturas de mobilidade, as infraestruturas. Só dar um exemplo, a questão aqui de Campinas está diretamente relacionada à questão portuária, né, a questão do Porto de Santos. Então, se a gente não tiver uma unidade de planejamento integrada, isso pode ser um elemento dificultador para que a gente consiga estruturar, né, essa região de uma melhor forma. Alexandre, isso só para... Ricardo, são vários slides, vou passar até de uma forma rápida. A Paula comentou a questão do diagnóstico, são 3 slides que apresentam de uma forma sintética o diagnóstico que a gente fez em São Paulo, né, com a questão de utilidade, tentar aqui trazer. A gente tem ali uma concentração das infraestruturas de transporte. Nesse lugar, né, nessa mancha roxa, a gente tem uma concentração dos empregos formais da cidade. Então é ali que a gente concentra os empregos, a renda, pode passar o slide. Em contraposição, a gente tem ali nas bordas, né, esse mapa traz não só o limite da cidade de São Paulo, mas da região metropolitana. Essa análise, unidade de análise, ela já extrapola o município, que isso é fundamental. Então a gente tem toda uma borda ali, né, da vulnerabilidade. Pode passar o próximo. Então, é uma contraposição, né, do lugar em que tem os empregos, em que tem as pessoas que vivem em regiões melhores dotadas de infraestrutura, uma massa, né, uma população em regiões precárias que tem que fazer esses movimentos pendulares de uma forma, enfim, custosa, em termos de tempo e de solução da legislação ambiental. Pode passar. Então, aqui na discussão de São Paulo, a gente, numa primeira estratégia de ordenamento territorial, a gente definiu áreas da cidade, isso vai ser macrozonas, macroáreas, etc. Então, áreas da cidade que têm funções estratégicas, tanto naquela questão do diagnóstico, né, essas macroáreas são fruto do diagnóstico, mas também com um olhar propositivo. Isso que a Paula trouxe aqui, que é bastante importante. Então, pode passar. A primeira delas é uma macroárea de preservação dos ecossistemas naturais. Então, ela tem uma função estratégica. Pode ir passando só para a gente. A segunda dela, a letra está pequena, mas ela trata mais dos usos sustentáveis. Então, é uma área rural ainda da cidade de São Paulo, mas que tem um rebatimento ainda com algumas funções urbanas, ecologia, ecoturismo, agricultura familiar, etc. Pode passar a próxima. A gente tem uma zona intermediária, que a gente chama de controle e qualificação urbana, né, pode passar. Uma outra, que é a redução da vulnerabilidade urbana, mas ainda numa área de mananciais, etc. Que é super importante, de ter um cuidado específico no processo de priorização, pode passar. A gente tem uma outra, né, que já está numa situação estritamente urbana, né, mas que a gente precisa atuar para reduzir a vulnerabilidade urbana, pode passar. A gente tem uma área que fica na borda do centro expandido, que é aquele lugar que concentra as infraestruturas, que concentra a oferta de empregos e a geração de renda formal do município, que é essa que a gente também precisaria qualificar, pode passar. A gente tem uma área que é ali bem dotada de serviços, que é a de urbanização consolidada, e por fim, que acho que é uma grande novidade que o plano traz, pode passar, que é a macroárea de estruturação metropolitana. Acho que essa é uma questão fundamental, que a gente tem uns slides que a gente pode aprofundar. Então, assim, apesar de ser uma macroárea que está nos limites do município, ela parte do diagnóstico metropolitano e pensa esses territórios. Se você for ver aqui em direção a Campinas, né, a gente tem aqui o eixo aqui da Anhanguera, da Bandeirantes, são zonas que, depois eu vou explicar, que a gente estabeleceu alguns instrumentos para fomentar a geração de emprego e rendas nessas regiões mais periféricas,
e equilibrar de forma articulada a ampliação da mobilidade urbana, a uma política de desenvolvimento urbano e a geração de emprego e renda, uma política econômica para o município. Pode passar. Então, só depois de essa coisa quase uma radiografia que mostra essas estratégias, a síntese de uma estratégia de ordenamento territorial aqui colocada. Pode passar. Então, uma análise que a gente fez, uma tentativa de ter uma linguagem mais acessível, quanto que a gente tem de zona urbana, quanto de zona rural, quanto que tem dessas macroáreas, quanto que são os eixos de estruturação, quanto é os eixos, para a gente também conseguir discutir com a população esses equilíbrios e desequilíbrios da cidade. Pode passar. Então, só agora entrando nas propostas que o plano estabelece, a gente definiu 10 estratégias que de alguma forma criam uma narrativa que explica a política de desenvolvimento urbano que o plano diretor estabelece. A primeira delas, é socializar os ganhos da produção da cidade. Ou seja, a cidade ela é construída historicamente e socialmente, e a gente tem que criar mecanismos para equilibrar. A gente vive uma sociedade desequilibrada, desigual, como o Fernando aqui colocou como um dos principais desafios. A gente tem que, no processo de transformação, fazer com que esse processo de transformação enfrente esses desequilíbrios e atue de forma estruturante para que a gente tenha uma cidade melhor, ambientalmente, socialmente, mais justa. Pode passar. Então, a primeira coisa que a gente definiu, que acho que foi uma vitória, num contexto, talvez uma das primeiras cidades do Brasil que consegue fazer isso, é super importante, a gente definiu que todos os terrenos na área urbana, eles podem construir uma vez a área do terreno. Pode passar. Quando construir para dentro de uma vez a área do terreno, tem que ser paga uma contrapartida, aí cada caso tem um valor, tem uma fórmula, a forma de outorga onerosa, para que isso seja calculado, e para construir uma vez a mais o terreno, essa contrapartida financeira que o proprietário paga vai para o fundo público. Pode passar. Esse fundo público, pelo plano diretor, já estabeleceu em que pode ser investido prioritariamente. Então, em habitação de interesse social, em equipamentos sociais, enfim, por aí vai, mobilidade urbana. A gente definiu, carimbou uma verba mínima de 30% para habitação social, que é um problema gravíssimo que a gente enfrenta, o déficit habitacional gravíssimo, e por outro lado 30% para mobilidade urbana, mas não qualquer tipo de mobilidade, só para corredores de ônibus, para calçadas, para pedestres, passarelas e para ciclovias. Então, para uma mobilidade, o transporte público em primeiro lugar e segundo, o transporte individual não poluente, que é uma tendência mundial, que a gente precisa de fato se adequar para que sejam cidades mais equilibradas. Pode passar. Uma outra estratégia para socializar os ganhos da produção da cidade, como a Paula comentou, como os instrumentos, é o instrumento da função social da propriedade. Pode passar. Então, a gente identificou os imóveis, regulamentou essa questão, estabeleceu estratégia de implementação para que os imóveis não edificados, os imóveis subutilizados, pode passar, e aqui também os imóveis não utilizados, que são, lá no centro de São Paulo tem muito aqui, precisaria fazer uma análise mais minuciosa, e para cada tipo de caso, da cidade já define isso, ações específicas, pode passar. Se esse imóvel, isso como a Paula falou, não vai para o território inteiro da cidade de São Paulo, a gente definiu lugares precisos, a gente quer de fato garantir que esse desequilíbrio num lugar que está bem servido de infraestrutura de transporte, de empregos, de parques, serviços públicos, ele seja utilizado. Então, se isso não acontece, qual é a perspectiva? Já também está colocado no estatuto da cidade, já entendeu o progressivo no tempo. Primeiro ano, segundo, terceiro ano, quarto, quinto ano, é dada uma progressividade nesse imposto, e até que a prefeitura, na reta final, se não for dado nenhum uso social, pode desapropriar mediante pagamento de títulos da dívida pública. Pode passar. Bom, a segunda estratégia é implementar uma política habitacional. Uma das questões
uma política setorial, como a Paula comentou, só que não uma política setorial que tem um partido, que é para quem precisa. Essa palavra é bastante importante, pode passar. Então, quais foram as estratégias para que a gente estruturasse uma política habitacional para o município de São Paulo? Primeira coisa é falar o plano municipal de habitação. Definimos o escopo mínimo para o plano municipal de habitação, que já está agora em processo de desenvolvimento junto ao Conselho Municipal de Habitação de São Paulo. Hoje a gente vai estar numa reunião, um grupo de trabalho deles, para discutir a interface do plano diretor e a política habitacional por meio desse plano. As zonas de interesse social, instrumentos de regularização fundiária e fontes de recursos para viabilizar essas ações. 30% do Fundurb, ou seja, de toda a produção da cidade, que é captada, capturada para reinvestir e reequilibrando a cidade, e mais 25% desses projetos urbanos, pode passar. E a quatracionalidade, que é um instrumento novo, que visa complementar essa política. Pode passar. Então, às vezes, foram definidos 5 tipos de função de territórios com características diferenciadas. Às vezes, que tem uma mancha aqui, que a gente consegue ver, são áreas, favelas ou ocupações irregulares, às vezes 2, às vezes 3, o centro, às vezes 4, às vezes 5, e se pegar às vezes 2, às vezes 4, tem uma obrigação que são as áreas em que há uma perspectiva de produzir novas unidades, e não como às vezes que é de qualificar uma ocupação já existente, elas foram criadas em 100%. Então, a gente ampliou uma reserva de terras para garantir uma política habitacional, tendo como clareza um diagnóstico de que é um problema latente, um déficit gigantesco, e garantir verbas por meio do Fundurb, vinculado ao processo de transformação da cidade. Pode passar. Então, como a Paula falou, a questão da desocupação do solo, para essas zonas já foi estabelecido parâmetros de desocupação. Então, às vezes, você tem um CA mínimo de meio, um CA básico de 1, um CA máximo de 2,5. Então, são regras dos tamanhos dos edifícios que já foram definidos no próprio plano diretor. Pode passar. Os usos permitidos também. Então, esse é um outro avanço bastante importante. A gente definiu para aqueles 4 tipos das zonas de interesse social, que no mínimo 60% é para HIS1, Habitação de Interesse Social 1. Antes, essa habitação de interesse social era 40%, e ela ia de 0 a 6 salários mínimos. E depois a 2, 6 a 10, depois de 10 a 16 salários mínimos. Como isso é uma política econômica nos últimos anos, que conseguiu fazer com que o impulso na geração de empregos, ampliação do salário mínimo, etc., uma coisa bastante importante de se considerar, a gente baixou esses valores. O HIS1 é de 0 a 3 salários mínimos, ou seja, 60% de todos aqueles territórios tem que ser para famílias de 0 a 3 salários mínimos. Então, foi um avanço bastante importante para que a gente consiga, de fato, tirar esse plano do papel e construir essas moradias, uma política habitacional para quem realmente precisa. Pode passar. Aqui um exemplo ilustrativo, um grande empreendimento, maior de 20 mil metros quadrados, e aí em vermelho, 10% destinados à habitação de interesse social. Isso, a cota de solidariedade, um instrumento que o plano trouxe, e é bastante importante. Pode passar. Então, passando para o terceiro ponto. O terceiro ponto é uma questão latente, que é a questão da mobilidade urbana. Pode passar. Aqui eu também trazendo um pouco de diagnóstico. A gente fez uns estudos que um automóvel ocupa tal espaço ali. A gente pegou toda a frota de São Paulo, colocou em projeção, ela ocupa uma área 6 vezes a superfeitura do acesso. Todo mundo saísse ao mesmo tempo, a gente teria quase que metade da cidade só de automóveis. Então, é uma realidade muito dura, pode passar. Enquanto o transporte público, ele é muito mais eficiente, 30 vezes mais eficiente que o transporte individual. Cada carro, em média, vai 1,2 pessoas
Exemplo, o transporte público transporta muito mais, e a bicicleta, por sua vez, apesar de transportar menos que um carro, mas ocupar menor espaço, não emite nenhum tipo de CO2. Pode passar. Então, aqui foi uma outra questão importante, depois desse diagnóstico, que para resolver a questão da mobilidade, é muito importante a gente pensar de forma integral nos sistemas. Então, aqui está colocado o sistema hidroviário, né, que é uma novidade que o plano incorporou, o sistema aéreo viário, circulação de pedestres, transporte público, e um outro avanço importante é com relação ao compartilhamento de automóveis. Se nem as bicicletas hoje são compartilhadas, uma perspectiva de compartilhar os automóveis também foi incluído. Pode passar. Então, aqui um exemplo só, né, uma foto aqui dos corredores, do corredor de ônibus, né, uma faixa exclusiva, pode passar. Aqui um exemplo das ciclovias, que também estão sendo, pelo prefeito Fernando Haddad, agora uma das prioridades, né, da gestão, pode passar. Aqui o primeiro secretário público municipal, né, 100% gratuito, 24 horas, perto de uma estação de metrô, pode passar. Bom, aí isso tem uma quarta estratégia, né, que é bastante importante, que é a questão de qualificar a vida urbana dos bairros. Pode passar. Então, qual que é a lógica aqui? A Paula está falando, por exemplo, dessa verticalização que não tem lógica nenhuma. Se eu tenho uma possibilidade de construir um prédio em qualquer lugar, quem que vai definir aonde eu vou construir um prédio? Onde se constrói um prédio numa cidade? A lógica de mercado que vai falar, olha, aqui tem uma rentabilidade. Isso não necessariamente qualifica o espaço urbano. Essa foto mostra isso. Em São Paulo aconteceu muito. A gente tinha uma série de bairros que, de repente, você tem uma verticalização, uma série de prédios que não tem uma lógica. Ele gera um cômodo no processo de construção, sombra na vizinhança, etc. e tal. E não é uma questão que o prédio é ruim, não é isso. A questão é que, dessa forma, que não tem lógica nenhuma, acaba sendo um conflito que não necessariamente a gente tem que enfrentar. Aí pode passar. Então, aqui, mostrando essa. Até quando estudar a paisagem urbana, uma paisagem, que até pode ter a sua diversidade como uma riqueza, mas que a gente precisaria planejar um pouco melhor. Pode passar. Então, quais foram as estratégias para qualificar os bairros no âmbito do plano diretor? Os outros instrumentos de planejamento que podem aprofundar e devem aprofundar essas questões. O primeiro foi incentivar o uso misto, para que a gente consiga, se for de bicicleta ou a pé, ir lá, deixar uma camiseta para lavar, comprar um pão na padaria, comprar um remédio, essas coisas todas que são comuns no dia a dia, que você não necessariamente vai pegar um carro, um condomínio fechado, passar por aí, sabe assim, aquela coisa que é super dramática se, enfim, já tem, pegar uma loja de Alphaville, esses grandes empreendimentos que estão apartados da cidade. Isso gera uma loja urbana que o uso misto consegue equilibrar. Lembra aquele primeiro slide do emprego e da moradia associados? Uma cidade de uso misto, ela equilibra isso, o morador passa a trabalhar muito mais perto do seu trabalho, isso você acaba economizando o tempo de deslocamento das coisas. Pode passar. Outra estratégia, naquela questão que estabeleceu um coeficiente 1 uma vez ali no terreno, para todo mundo. Nos miolos você pode atingir até o máximo de 2. Então, vocês vão ver que outros lugares pode mais. A gente está reduzindo os lugares e preservando os bairros. Pode passar. E colocou um limite de gabarito. Colocou um limite de gabarito de 28 metros de altura. Então, isso também faz com que a gente preserve os bairros e estimule os lugares que têm gabaritos maiores. Então, aquela lógica de verticalização dispersa, ela acaba, por esse mecanismo de preservar mais um lugar, estimular mais outro, a gente está induzindo a transformação dos lugares. Aí pode passar. Tem a questão das vagas de garagem, que é uma obrigação, a gente, enfim, acabou tirando a legislação que tinha no exercício de vagas. Pode passar. Tem uma questão para requalificar os bairros que não vai aprofundar, mas é fazer um planejamento integrado da rede de equipamentos públicos, dos espaços livres, dos espaços públicos, que isso
fica a cargo mais dos planos regionais, mas a gente volta a isso daqui a pouquinho, pode passar. Tem outra questão que o São Paulo regulamentou agora, só para exemplos, então, para além do diretor, mas tem sido feitos para ampliar a qualidade dos bairros da cidade. Então, tem um parque, no lugar de uma vaga de automóvel, que passa a ser um espaço público que ajuda a estimular o comércio, né? Pode passar. Outro instrumento para concluir essas estratégias de qualificação dos bairros foi a criação de um fundo, né? Mais uma vez uma política financeira, uma política econômica para capturar verbas para viabilizar projetos que ampliem as áreas verdes da cidade. Então, a gente criou quase que um mecanismo de financiamento que é o seguinte: a partir dos parques propostos no plano diretor, já estão propostos parques que tem um coeficiente de aproveitamento muito baixo, ou seja, você não pode construir uma vez a terrena, bem deles. O mercado não tem interesse, que consegue preservar áreas que já foram marcadas. Aqui a gente tem um parque, foi pactuado com todo mundo. E nesses lugares, para conseguir viabilizar a construção, foi criado um fundo em que a cada real que a sociedade civil colocar, a prefeitura coloca mais R$1, né? E a gente consegue estabelecer formas aí de viabilizar parques em áreas que também ou são muito precárias, que a gente pegaria, ou em áreas em que o preço da terra é muito caro. Pode passar. Bom, se a gente preservou os bairros, a qualidade e estabeleceu mecanismos para que eles tenham sua qualidade de vida melhorada, a gente tem que, em contrapartida, estabelecer alguns lugares da cidade para falar que a gente quer transformar. Aqui aqueles prédios todos que não vão mais crescer de forma desordenada, tem que ir para algum lugar. Uma densidade de habitações, de pessoas, tem que então ir para algum lugar e a gente vai qualificar essa transformação. Então, o que a gente fez? Atrelou a política de desenvolvimento urbano a uma política de mobilidade, nessa integração entre as questões setoriais. Pode avançar. Então, está aqui a rede de transporte de São Paulo, pode avançar, e foram estabelecidos ao longo das linhas de transporte de metrô, trem, corredores de ônibus, um eixo, basicamente 2 quadras para um lado e para o outro, em que a gente estabeleceu uma série de instrumentos para induzir a transformação e para também qualificar. Porque no dia que a gente amplia a rede de transporte, que é aquilo que vai reequilibrar a cidade na relação emprego e moradia, ao mesmo tempo que a gente reequilibre isso, a gente reorganiza a cidade, adense os lugares em que a gente tem uma aproximação do transporte público que não depende do automóvel e ao mesmo tempo tem a qualidade de vida. Então, pode avançar só para explicar a estratégia. Essa é a rede planejada. Pode passar. Agora, em amarelo, o que a gente tem? A gente tem uma rede existente, então lá já passa a valer aquela lógica que eu vou falar, aplicabilidade. Já está valendo. Desde que aprovou o plano, essas áreas mudaram, de alguma forma, o zoneamento da cidade. E os eixos planejados, a gente já estabeleceu uma lógica para orientar daqui para frente esses lugares também vão ter isso. Então, pode passar. Só para resumir, vou ser bem rápido nisso. Qual foi a lógica? Aqui, no corredor de ônibus, as quadras que forem tocadas a 150 metros vão fazer parte, tanto para um lado quanto para o outro. E numa faixa de 300 metros, as quadras que estiverem inteiramente dentro. Às vezes você tem umas quadras aqui que vão embora, quase 1 quilômetro. Então, o cara não chega a pé no transporte público, não chega de bicicleta. Então, a gente estabeleceu que aqui, no corredor de ônibus, que são eixos mais lineares, essa lógica. Nas estações de metrô e trem, elas afloram em pontos específicos, então tem uma lógica de círculo, de raios, acaba ficando uma forma definitiva. Pode passar. O que acontece nesses lugares, nessas quadras aí que estão muito perto da mobilidade urbana? Tem uma série de instrumentos aqui que vou tentar me aproximar para explicar, apontando que são vários pontos. O que a gente quer? Já que é um lugar que vai transformar,
as pessoas vão a pé para o transporte público, vão ter mais pessoas, uma largura mínima de calçada. Então, estabeleceu uma largura mínima perto de 5 metros, para que a gente tenha qualidade desses lugares. Foi também estabelecido um instrumento que chama fachada ativa, ou seja, ninguém vai ficar caminhando naqueles lugares todos em que tudo murado, sem nenhum tipo de relação. Então, esse instrumento visa ter uma relação melhor entre os edifícios e o espaço público da cidade. A fruição pública, foram feitos incentivos para a garagem, incentivo ao uso misto, ampliação do coeficiente nesses lugares, pode construir 4 vezes a área do terreno, é um estímulo para a transformação desses lugares, além da cota máxima de terreno, que é um instrumento que tenta garantir uma densidade. Não adianta a gente construir muito e construir casas de 500 metros quadrados. A gente tem que ter um equilíbrio para que a gente garanta que possa ter casas maiores e menores, mas que, no geral, um número adequado de pessoas morem na proximidade desses lugares. Pode passar. Então, só explicando rapidamente cada um desses, foram previstos benefícios para que os proprietários façam esses instrumentos de qualidade urbana para esse território. Então, para a ampliação do coeficiente de aproveitamento, a gente tem um benefício que nessas áreas pode construir 4 vezes a área do terreno. Então, é uma área mais atrativa para que sejam feitas transformações de grande porte. E não há limite de gabarito como nos miúdos de 28. Pode passar. Tem outra questão da fórmula de outorgamento, que é quanto você paga, apesar de ser 4 vezes, você vai pagar mais, você está construindo mais. Mas proporcionalmente você acaba pagando um pouco menos. Uma forma que a gente usou para estimular também que esses lugares se transformem preservando os bairros. Pode passar. Isso aqui na nova parte é um instrumento para garantir, está vendo aqui no documento, o número mínimo de unidades se for construir um empreendimento em função do tamanho do terreno. Um terreno de 1000 metros, eu dei um exemplo, depois o slide fica aqui, vocês podem ver. Um terreno de 1000 metros, no mínimo 50 unidades. Se a gente vai fazer um projeto, tem que encaixar pelo menos 50 unidades. É uma forma que a gente encontra de garantir que esses espaços bem dotados de infraestrutura de transporte sejam ocupados, sejam identificados pelas pessoas para que elas tenham acesso a esse lugar que é um lugar bom de se morar. Então é isso, pode passar. A questão das vagas de garagem. Antes a legislação exigia um número mínimo, a gente inverteu, o número mínimo às vezes não é necessário. Você mora do lado do metrô, na esquina ali, sabe, da Paulista para a Consolação, você bobeou que era no metrô ali. Então assim, se exigir construir vagas de garagem que são custosas, quem constrói sabe, você vai fazer 1, 2, 3, 4 subsolos, é uma obra cara. Então foi estabelecido um raciocínio inverso do que já existia. Para os empreendimentos residenciais, é uma vaga para uma unidade que não computa. Os empreendimentos não residenciais, comércio, essas coisas todas, para cada 100 metros, 70 metros, não computável. O resto passa a ser computável, vai para o córrego onerosa, vai para o Funduri, é reinvestido em 30% para a habitação social e 30% para a mobilidade. Então, a gente cria um ciclo desse, conforme a cidade vai se transformando, vai se produzindo mais, vai se produzir no lugar que se quer, e essa produção gera uma riqueza que vai para o fundo público que reinveste naquilo que gera uma qualidade de vida melhor para todos. Pode passar. O uso misto também não foi só falar vamos fazer uso misto aí que é bom, foi dado incentivo. Então, as áreas que forem aqui no térreo de uso misto, se desenho mostra, elas vão ter até 20% da área construída computável, não computável, e vão ter um desconto nisso, vão poder construir mais. Então, é um benefício, não é simples falar que tem que ter uso misto. Incentivar aquilo que a gente quer que seja feito. Pode passar. A fruição pública também, que é
um elemento importante, né, para que a gente amplie essas áreas de convívio na cidade, também no benefício, né, tem algumas regras para que ela tenha qualidade, o mínimo dos metros, tem que ser averbada de cartório, o mínimo metro, cada depois chega e fecha, não é bem assim. Então, tem algumas regras básicas e tem um incentivo também para que a gente amplie esses espaços de convívio na cidade, vinculado ao uso misto, à fachada ativa, etc. Pode passar. Mas só voltar uma coisa, o benefício, pode voltar só um segundo. 50% do potencial construtivo é destinado a ser gratuito. Então, é uma forma assim, o cara, uma contrapartida, né? Faz uma coisa que gera benefício para a cidade, mas em contrapartida o empreendedor também tem um benefício econômico. Pode passar.